que esse aqui, se você está praticando direitinho, não vai ter muita dificuldade. Você olha isso aqui e você fala, opa, tem refração envolvida, e é óptica, né? Tem refração envolvida nessa questão. Você já começa a lembrar o que você sabe de refração. Então aqui eu tenho um raio de luz vindo do meio que é a água e refratando ao se passar para um outro material que chama material do recipiente. Aqui eu tenho o ângulo de incidência, aqui o ângulo de refração. Vamos ler a questão então. O estudante preenche um recipiente de fundo grosso, um recipiente em fundo grosso, feito de material transparente de índice de refração NR igual a 1,45. Então, o material do recipiente tem índice de refração 1,45. Tá? Isso, índice de refração, lembrando já, vou começar a colocar conteúdo aqui. O que é o índice de refração? O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Eu nem vou usar essa definição, é só para vocês terem uma ideia, tá? Então, quando a refração, vou colocar mais aqui, ó. Quando a refração, ou seja, é melhor colocar assim, ó. Ocorre refração, que é o desvio da luz. Espera aí. Melhor. Refração é o desvio da luz. Ou melhor, melhor agora. É a mudança de velocidade da luz ao passar de um meio para outro que possui índice de refração diferentes, que possuem índices de refração diferentes. Então, quando ela passa de um meio para outro, e os meios têm índices de refração diferentes, há uma redução de velocidade. Essa redução de velocidade causa um desvio no sentido de propagação da luz. Tá? Vou colocar aqui, exceto quando o ângulo de incidência, que é o Ezinho, vale 90 graus. Então aqui eu já ensinei 3 coisas importantíssimas sobre a refração. Falei o que é o índice de refração, vou colocar aqui a equação. O N, que é o índice de refração, nada mais é que o C, que é a velocidade da luz no vácuo, que é o máximo que ela pode atingir, dividido pelo V, que é a velocidade da luz naquele meio. Observe que como a velocidade da luz no meio vai ser sempre menor ou igual, né, na melhor hipótese, igual à velocidade da luz no vácuo, que é a maior possível, o N vai ser sempre 1 ou mais. O valor de N vai dar 1 quando a velocidade de Vzinho for igual a Czinho, que é o máximo que ela pode ser, ou ela vai ser menor que Czinho, que vai fazer o numerador ser maior que o denominador. Ou seja, o valor de N é sempre maior ou igual a 1, certo? Quanto mais aquele meio segurar a luz, reduzir a velocidade, maior é o N dele. Então, o N mais ou menos mede quanto aquele meio consegue segurar, diminuir a velocidade da luz. Tá? Então, a refração é a mudança de velocidade da luz ao passar de um meio para outro, que possui refração. Ou seja, tem que passar, eles têm que ter, para ter refração, eles têm que passar de um meio
para ter o desvio, né, ele tem que, a mudança de velocidade e o consequente desvio, a luz tem que passar de um meio para outro que tem a índice de refração maior ou menor, tem que ser diferente. Porque se for igual, que é o, já dando um spoiler, é o foco dessa questão, se o índice de refração for igual, é como se ela estivesse passando, por exemplo, de ar para ar. Né? Porque o índice de refração, para a luz, para a ideia de refração, é meio que o RG, né? A identificação daquele meio. Então, se você passa, se você está indo da água para outro meio que é água, com o mesmo índice de refração, é como se você não estivesse mudando de meio. Você coloca dois meios diferentes, mas tem o mesmo índice de refração, para a luz, é como se os dois meios fossem o mesmo e ela não sofre desvio, certo? Esse vai ser o foco dessa questão. Então, continuando. Então, ele falou que o índice de refração do meio, do material transparente, é 1,45. Vou colocar aqui, ó. O recipiente, então é esse cinza aqui, ó, material do recipiente, tem índice de refração 1,45. Continuando. Encheu com água pura, tá aqui. Em seguida, projeta um feixe de luz sobre a superfície da água, o qual atravessa líquido e atinge a interface entre a água e o fundo do recipiente. Tá? Então, você tem que pensar que isso aqui é o zoom. Na verdade, isso aqui é assim, ó. Eu tenho aqui o recipiente, mas ele tem borda grossa. Então, isso aqui tudo é recipiente, ó. Pintar de cinza. Ele tem borda grossa, o recipiente. E aqui ele está cheio de água, ó. Então, ele jogou um raio de luz. Aqui ele não mostra o caminho do ar para a água. Ele já está mostrando o caminho aqui dentro da água, batendo na borda grossa do recipiente e mostra que ele desviou aqui. Mas a ideia é que ele pegou isso aqui, pôs uma lupa, deu um zoom, e aí ele está mostrando só esse pedacinho bem próximo da divisória entre água e material. Como se isso aqui fosse esse retângulo, é o fundo do recipiente. Tá? Onde tem esse pouquinho, é como se tivesse dado um zoom aqui, nesse pedaço só. Certo? E aí fez essa imagem, como se fosse um zoom dessa área aqui, ó. Beleza. Atinge a interface entre a água e o fundo do recipiente, que é essa linha aqui, ó. Como ilustra a figura, em que I é o ângulo de incidência, que é o ângulo que a luz faz com a normal à superfície divisória, tá? Não se esqueça disso, muita gente confunde e coloca o ângulo de incidência aqui com o meio, mas é o ângulo entre o raio de luz e a linha, que é essa tracejada, que é normal, ou seja, faz 90 graus com a superfície de separação entre os dois meios. Tá? O estudante também tem em mãos um gráfico, reproduzido a seguir, que descreve como o índice de refração da água varia quando se lhe adiciona açúcar. Ou seja, o índice de refração da água ele tem um certo valor, mas quando você vai jogando açúcar, aqui vai dissolvendo açúcar na água, açúcar mistura na água, estou colocando só como exemplo aqui, né? Você não fica vendo, mas ele é solúvel, né? Até um certo ponto ele dissolve na água. Mas você vai jogando açúcar, ele está dizendo que o índice de refração da quando você vai jogando açúcar, o índice de refração da água vai o quê? Aumentando o N da água. De acordo com esse gráfico, o índice de refração da água em função da concentração de açúcar. Observe que o índice de refração da água começa mais ou menos aqui ó, no 1,33, e à medida que você vai jogando ó, 0% de açúcar, que era água pura, 20% de açúcar, ele já é 1,37, vai aumentando o índice de refração, ou seja, quanto mais açúcar você joga, mais aquele líquido, a água com açúcar, retém, segura, diminui a velocidade da luz. Aí vem aqui 40%, vai chegar a 1,41 e assim vai, 1,45, 80%, 1,49. Para que o feixe, com o mesmo ângulo de incidência I, ou seja, ele vai chegar com esse mesmo caminho aqui, esse mesmo trajeto, com I, com ângulo I em relação ao normal, com esse mesmo ângulo do desenho, refrate no fundo do recipiente sem sofrer desvio de sua trajetória, aqui é o fundo do recipiente. Ó. Tá vendo como a interpretação é importante? Isso aqui é o fundo do recipiente.
refrate no fundo do recipiente sem sofrer desvio de sua trajetória original. Qual era a trajetória original? Essa aqui. Ele quer que eu refrate aqui no fundo, na verdade, cadê? Não, nem é, deixa eu fazer diferente aqui, ó. Esse aqui é o fundo do recipiente, é toda essa parte cinza. Até não ficou bom não. Na verdade, quando ele está falando, interpretando melhor aqui, refração acontece aqui, ó. Esse aqui é o fundo do recipiente. Essa parte cinza, né? Recipiente. Refrate no fundo do recipiente, que é essa superfície aqui, sem sofrer desvio de sua trajetória, ou seja, ele quer que ela continue aqui. Sem sofrer desvio. Ele quer que ela passe reto, sem dar essa quebrada que ela deu aqui, né? Que foi antes, quando era água pura. Por que quando era água pura deu essa coisa? Porque quando é água pura, o índice de refração da água era 1,33. E o do recipiente é 1,45. Está aqui. E o da água era 1,33, que é quando era 0% de concentração de açúcar. Então, o índice de refração do recipiente era maior. Ele segura mais a luz do que a velocidade da luz. Então, quando ele segura mais a velocidade da luz, o raio se aproxima. Eu gosto de, para decorar, isso é outra coisa importante. Quando ela passa de um meio menos refringente para um mais refringente, eu uso esse mnemônico, que não é a verdade, é um macete para decorar, né? É uma ideia para decorar. Se o índice que ele vai aonde a luz vai entrar é maior do que onde ela estava antes, aquilo segura mais, então é como se ela ficasse mais perto da normal. A normal alcança, digamos que é uma corrida entre a luz e a linha normal de separação, que é essa linha tracejada. Então a normal alcança, ela fica mais próxima da luz, a luz se aproxima da normal, porque a normal alcança. Se ela por acaso estivesse passando do material do recipiente para a água, se fosse o caminho, trajetória contrária, ele estaria indo do meio mais refringente para um menos refringente. Então, segura menos, ela ganha velocidade e ela foge da normal, se afasta da normal. Tem vários mnemônicos, você decora o que achar melhor. Eu uso esse, tá certo? Só que agora ele não quer que sofra desvio de sua trajetória original. O estudante deve adicionar açúcar à água até que ela atinja a concentração de... Bom, para ela não sofrer desvio, ou ela tinha que atingir com um ângulo de 90 graus, que não é o caso, já que ele foi bem claro em dizer que foi o mesmo ângulo de incidência aí, que a gente vê claramente que não é 90 graus. 90 graus seria ele vir direto sobre essa linha tracejada, a luz. Então, já que não é 90 graus, o único outro jeito que tem de ele não sofrer desvio é o índice de refração da água ficar igual ao do material do recipiente. Tá? Então, ele quer que o índice de refração seja o quê? Se o do recipiente é 1,45, ele quer que o índice de refração da água, eu vou jogando açúcar até que fique o da água igual a 1,45. E se você olhar no gráfico, 1,45 é relativo a concentrar. O gráfico está aqui, ó, é concentração de 60%. Então, a resposta é, isto é, eu vou ficar jogando açúcar, aumentando a concentração de açúcar, até que o N da água se transforme em 1,45. Aí o que acontece com a luz? Para ela não faz diferença, para ela o meio água é igual ao material do recipiente, é como se eles ficassem idênticos. Então ela não sofre desvio, não sofre a refração, tá certo? Ela não sofre refração. Certo, galera? Por isso o gabarito é de elefante. Ficou claro? Tranquilo, né? É uma questão que se você estiver por dentro dessas formas da água não sofrer da luz não sofrer desvio, você faria bem mais rápido. Aqui demorou porque eu fiquei explicando os porquês, as definições que estavam envolvidas nessa questão.